Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com nutrição, saúde e bem-estar. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares no dia-a-dia e espero que o inspire para uma vida mais equilibrada. Nesta 4ª temporada temos a sorte de ter o apoio da Pura Vita, uma linha completa de pães com ingredientes cuidadosamente selecionados para garantir todos os benefícios nutricionais, sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial que vai falar de um tema que é aquele tema super importante, todos nós devíamos dar atenção, muitas vezes temos medo deste tópico e, portanto, hoje vamos desmistificar, vamos conversar de uma forma muito descontraída, não é, Rita? E vamos apresentar aqui a parte da higiene oral e da saúde dentária e do impacto que a alimentação tem e desmistificar aqui muitas coisas que eu acho que são importantes, o elixir, o fio dentário, o oil pulling, que agora está super na moda, não é? E são conceitos que acaba por também haver muitos mitos em volta e depois algumas contradições e que a própria evidência nem suporta, portanto é mesmo importante falarmos sobre isso. Exatamente, e aí acho que nesse campo estamos um bocado seguros, porque a nutrição é a mesma coisa, ou seja, na nutrição tens imensas teorias, tens imensas maneiras de pensar e o que eu explico sempre é aquilo que eu vou falar no podcast vai ser muito baseado naquilo que a evidência nos mostra, mas dentro daquilo que é a linha orientadora daquilo que eu acredito que é uma alimentação saudável. Se calhar se fosse outra pessoa com outra perspectiva ia ser completamente diferente. E aqui é igual, não é? Eu acho que em saúde isso acontece muito. É verdade. Mas olha, antes de nós começarmos a entrar nos pormenores, eu gostava que tu nos falasses um bocadinho como é que surgiu este teu projeto de boa saúde, para onde é que começou tudo isto? Sim, Mafalda, desde já obrigada pelo teu convite. É um gosto estar aqui neste podcast que ouço sempre atentamente, portanto foi com muito gosto que aceitei o teu convite neste projeto tão giro e que tem tanto valor, não é? A educação para a saúde é de facto primordial e é mesmo por isso que este projeto realmente nasceu. Eu sou licenciada em higiene oral e sou super realizada no meu trabalho clínico. Mas sempre tive um bocadinho o bichinho e foi por isso também que escolhi esta área, tentar ajudar as pessoas na saúde de uma forma prática, concreta e portanto achava ali um bocadinho estranho porque é que as pessoas de facto ouviam o que eu dizia, os meus conselhos e saíam motivadas, sim, mas depois diziam-me que faziam as recomendações ali durante 2 semanas e depois a motivação acabava e deixavam de fazer, apesar de saber que isso seria proveitoso para elas. E então tentei ir estudar, aprofundar um bocadinho esta parte do comportamento humano e da psicologia e foi por aí que descobri este mundo dos hábitos e da importância que é, à semelhança do que acontece na alimentação e na nutrição, a questão do estabelecer de bons hábitos, não é? O que é necessário fazer para de facto haver essa adesão às recomendações. E depois estávamos em plena pandemia e em conversa com o meu marido que é médico de família, há tantas coisas que nós podemos fazer com a mudança de hábitos, de comportamentos e então por haver também uma grande literacia em saúde decidimos criar este projeto que no fundo começou com uma página na internet, de boasaude.pt e que no Instagram assenta mais na parte da higiene e da saúde oral, que foi através de lá que também nos conhecemos. Sim, mas eu lembro-me quando vocês começaram a aparecer, ele também aparecia mais, não é? Sim, mas ele é um pouco mais reservado nessa parte do aparecer e também começámos a notar que na página do Instagram havia muito mais questões sobre a parte da saúde oral. Há aqui uma série de conceitos que há muitos mitos e havia essa necessidade de quererem saber mais. Foi aquilo que notámos por parte das pessoas e por dar resposta às necessidades, portanto começámos a aflorar mais, neste caso a parte da higiene e da saúde oral. É giro porque às vezes o público, ou seja, quando nós criamos um projeto, isso também aconteceu comigo, nós temos uma ideia geral de como gostávamos, mas às vezes parece que o público e os seguidores nos ajudam a afunilar. Foi totalmente isso que aconteceu aqui. E no teu caso é giro porque também sentiram isso, que o ir especializando numa determinada área, eu acho que ajuda a criar a referência e acho que também foi um bocadinho isso que me chamou a atenção no vosso projeto, porque realmente eu senti, ok, está aqui uma pessoa que faz uma educação para a questão da higiene oral, para a saúde oral, de uma forma muito, eu acho que é muito bonita, a vossa página é muito descontraída,
aquilo que tu publicas, e acho que isso depois também ajudou a tornar fácil um tema, que, como eu estava aqui a dizer, às vezes é aquilo que toda a gente quer fugir, ninguém quer falar sobre isso. Mas olha, e em termos de alimentação, quais é que são assim aquelas características que tu sentes que provocam mais, que vão um bocadinho mais contra aquilo que é a tua profissão, não é? E aquilo que tu trabalhas, que é a higiene oral. Quais é que são aquelas características que tu notas que a pessoa realmente não tem bons cuidados e que a alimentação, por muito que a pessoa diga que faz tudo, e que depois nós vemos que na prática, quando ela chega lá, verdade, afinal não tem a ver com isso. Não vale a pena mentir, porque na cadeira somos todos apanhados, portanto vamos falar a verdade. Sim, olha, o grande ponto de partida é realmente a placa bacteriana. E depois tudo aquilo que é o nosso tipo de alimentação e a frequência da nossa alimentação também está diretamente relacionada com aquilo que acontece na cavidade oral. É importante perceber que há alimentos que de facto têm uma capacidade protetora, como por exemplo os laticínios, e depois há outros que são verdadeiramente inimigos. E não estamos só a falar dos alimentos ricos em açúcar, que são potencialmente cariogénicos, que levam com outros fatores ali pelo meio ao surgir das lesões por cárie, mas depois também temos uma série de outros alimentos que contêm açúcar escondido, e essa parte tu dominas super bem, e que acaba também por as bactérias pegarem nisso e haver ali um processo de fermentação e induzir também uma série de problemas. Portanto, o principal é de facto terem atenção, fazer boas escolhas alimentares. Tudo o que sejam os alimentos mais pastosos, às vezes aqueles farináceos, que ficam ali agregados aos nossos dentes e gengivas, inevitavelmente acabam por condicionar bastante também a questão da defesa do nosso esmalte, não é? E há que ter aqui alguma atenção às escolhas alimentares e à frequência. O facto de estarmos sempre a petiscar entre refeições, isso acaba por induzir a uma série de ataques ácidos que também vão penalizar a integridade da nossa saúde oral, sem dúvida. Olha, isso é engraçado porque bate um bocado naquela coisa das 3 em 3 horas. Às vezes as pessoas têm aquela noção, a ideia, não é? Que devemos comer 3 em 3 horas, e se calhar isso até para uma questão de proteção da sua cavidade oral até pode ser uma coisa errada para fazer, não é? Sim, sim, sem dúvida. Imagina, às vezes há pacientes que me dizem, mas eu gosto tanto daquele quadradinho de chocolate e sim, não vamos criar aqui inimigos, não é? Pronto, pode tomar esse quadradinho de chocolate, mas tentar que seja depois das refeições, não é? Porque também existe aqui a questão do pH e, portanto, há uma série de condições que nós temos que dar atenção para, de facto, não sujeitar os nossos dentes aqui a levar a situações que de facto causem dano. Epá, e também não é pelo quadradinho de chocolate. Não, de todo. Eu acho que também não é por aí. Não. Provavelmente tem a ver com a quantidade de quadradinhos ao longo do dia. Sim. E com as outras coisas, não é? E o tipo de alimentação no geral. É muito interessante perceberes que perante a realidade da boca de alguém, a placa bacteriana, a forma como as gengivas se apresentam, o facto de se já tem um historial de cárie pesado ou não, consegues perceber quais são os hábitos daquela pessoa, se é uma pessoa que faz uma alimentação mais pastosa, se faz uma alimentação mais rica em fibras, não é? Às vezes até costumo dizer aos pais que uma ótima forma de, quando não há tempo para lavar os dentes de manhã aos miúdos, irem a comer ali uns pedaços de maçã, como é fibroso, acaba por fazer uma autolimpeza. Quer dizer, há certos alimentos que de facto nos ajudam a manter uma boa saúde oral. Isso é giro. E achas que esta questão no fundo, dos nossos hábitos de saúde oral, os cuidados que nós temos, etc., achas que isso também pode trazer aqui alguns mitos? Ou seja, as rotinas que tu falavas, achas que há algumas crenças que os pais têm, depois também passa para os filhos? Sem dúvida. E depois trazem esses maus hábitos? Sim, daí a educação para a saúde ser tão importante. E isso também que falas é interessante notar na questão do receio da cadeira do dentista. É engraçado perceber que está sempre associado, costumo dizer que até é um bocadinho como a matemática, não é? Às vezes são os próprios pais que induzem ali um bicho-papão que na verdade nem existe. É a questão de descomplicar as coisas um bocadinho. Mas a educação para a saúde é feita por todos nós e, portanto, acho muito importante investir neste tipo de estímulo e de motivação desde os mais pequeninos, não é? E às vezes são os próprios pequeninos que já ensinam os pais
a questão, ainda no outro dia uma colega me dizia que o miúdo na sala de aulas disse, não, o fio dentário deve ser usado antes da escovagem. É muito, muito importante, de facto, passar esses bons princípios, porque vai de pequenino, não é? E depois o hábito está tão instalado, está tão criado, que não é fácil de desmontar isso ao longo da vida. Quando os bons hábitos estão bem colocados, não há como. Estão bem feitos, exato, porque falavas das cáries, eu estava a pensar, realmente, eu nunca tive nenhuma cárie. Até hoje. Okay. mas no outro dia comentava com umas amigas isso no almoço, estávamos a falar de. Uma delas é dentista e estávamos a falar sobre isso e elas ficaram todas, mas não tiveste cárie? Como assim nunca tiveste cáries? A professora, pá, não. Acho que sempre tive uma alimentação variada, também nunca tive aquele consumo abusivo, não é? Se comes cereais ricos em açúcar ao pequeno almoço, logo por aí, porque depois às vezes lá está aquela questão dos miúdos vão correr para a escola, não há tempo para escovar como deve de ser, está ali todo o dia, aqueles açúcares ali em boca, é terrível. Pois, então daí a importância, a maçã, cenoura, coisas de roer, não é? Que tenham fibra. Sim, no fundo boas escolhas. Exato. Olha, e tu tens um post muito giro no teu Instagram que eu estava a ver no outro dia sobre a questão do mau hálito, e às vezes eu gostava de tocar nisso, que é em relação à alimentação, na nutrição, nós falamos muito na questão do hálito, o mau hálito muitas vezes vir de determinados processos, ou seja, por exemplo, uma pessoa que possa estar a desenvolver sintomas de diabetes, às vezes começa a desenvolver um ligeiro hálito um bocadinho mais ácido por causa de alguns processos fisiológicos. E em termos de alimentação, nós também sabemos que essa questão do fermentar os açúcares, etc., a tendência para o mau hálito muitas vezes tem a ver também com, não só com a questão da higiene oral, mas muitas vezes também com nós ficarmos a fermentar. É por isso que tu dizes que a maior parte dos casos de mau hálito vem da boca? Acho que devemos sempre começar por despistar a origem do mau hálito se vem da boca. Muitas vezes não é da boca. Depois ainda há uma outra questão que às vezes é a nossa própria autoperceção e às vezes nem existe, mas isso daria todo um outro episódio. A verdade é, acho que sim, acho que devemos começar por perceber em boca o que é que poderá estar ali a condicionar essa questão da halitose, porque muitas vezes, imagina, existe placa bacteriana em boca e às vezes em grandes quantidades ou mais densa, já muito antiga, e que inevitavelmente bactérias, células mortas, etc., faz com que exista esse mau hálito. Por vezes existem cáries já com cavitação e portanto havendo esses buracos, entre aspas, ali escondidos entre os nossos dentes, faz com que acumule mais bactérias e daí o hálito. Às vezes basta a questão de fazer uma boa higienização entre os dentes, porque lá está, as bactérias também se acumulam lá, ou até mesmo usar o raspador lingual. Se tudo isso não resultar, então se calhar temos que começar a fazer um outro tipo de pesquisa com a ajuda dos outros colegas de outras especialidades e perceber exatamente qual é que é a origem do problema. Pois, ver o que é que se passa mais a sério também, não é? Sim. Olha, e há muito, desde que começou esta tendência da água com limão, eu acho que houve muito beber água com limão de manhã, mas a gente tem essas manias. Eu acho que começaram a haver muitas associações aos dentes e de repente parece que as pessoas se preocuparam com os alimentos que comem e a questão dos dentes. Então diziam que a água com limão podia desgastar o esmalte ou que o café ou o chá podiam manchar os dentes. Isso é verdade? Isso é mito? Temos que beber água com limão de palhinha? Como é que é? A verdade é que pode levar a algumas situações menos agradáveis. E como há pouco dizia, a boca é um verdadeiro espelho de muito daquilo que é o nosso padrão de comportamentos, de hábitos, escolhas alimentares. E é verdade que às vezes há bocas que só de nós espreitarmos ali um minuto de observação conseguimos perceber que há ali qualquer coisa que está a condicionar a integridade do esmalte. E muitas vezes é esse consumo dos cítricos. Às vezes é a questão da água com limão, de facto acaba por levar à erosão. E isto acontece durante um período mais longo de tempo, não é para a pessoa beber uma vez por mês que isso vai acontecer. Mas a verdade é que acontece e depois leva a alterações na própria integridade do esmalte, como dizia, que se podem repercutir mesmo na própria sensibilidade, esteticamente, e portanto deverá haver aqui alguma cautela nesse sentido. A questão específica da água com limão, acho que sim, acho que não custa nada a ver com a palhinha reutilizável. E acho que sim, portanto nada impede de beberem a sua água com limão, mas mantendo ali alguma segurança para com o esmalte dentário.
E falaste na questão e da pigmentação. O café e né? o chá, exatamente. Aí não é uma questão tanto, se for sem açúcar, o café. Vamos acreditar que o que eu consumo é sem açúcar. É a questão da pigmentação, sobretudo os frutos vermelhos. Os mirtilos pigmentam imenso. O café, tudo o caril. Sim, muito. Que há uns tempos uma paciente que tinha os dentes roxos. E então fazendo perguntas para perceber o que é que estava a acontecer, e eram uns batidos detox ótimos. E de facto depois também depende um bocadinho das características do esmalte de cada um e da idade e tudo mais, né? Porque o esmalte também vai alterando no decorrer dos anos que vão passando. E portanto era isso que estava a fazer com que tivesse esse tipo de pigmentação, mas aí já não é tão crítico, porque na consulta de higiene oral nós conseguimos remover esse pigmento na totalidade e com segurança. Daí também ser importante a pessoa ter confiança nas mãos a quem se entrega, porque se um dentista ou um higienista oral está a fazer uma remoção de pigmento com base nas técnicas que eram usadas há 40 anos atrás, isso pode ser realmente danoso para o esmalte. Portanto, há que garantir a integridade do esmalte, todos os tecidos, gengivas, etc. E não há problema nenhum em fazer essa remoção com regularidade desse pigmento, porque temos que convir que o café sabe muito bem, os frutos vermelhos também, o caril, portanto há que saber haver aqui exatamente um equilíbrio, uma moderação, e a questão da pigmentação também fica salvaguardada. Ok, boa. Essa dúvida por acaso eu tinha imenso, porque já tinha mais ou menos uma noção da questão da acidez, do limão, etc. Mas ainda tinha aqui um bocado essa dúvida relativamente ao café ou ao chá, mas olha, os mirtilos não fazia ideia, mas a verdade é que mirtilos, beterraba são chá. Coisas que a tua mão fica tão manchada, como é que a boca não ficaria, não é? É isso mesmo, sim, os morangos. Pois, sim, mas se bem que os morangos mais soft, não é? Porque não... Um pouco mais soft. Sim. A beterraba, os frutos é mesmo vermelhos, o café e o chá, vinho tinto. Sim, o vinho. A questão dos enólogos também. Sim. Com todo o respeito dos pacientes da parte da enologia, mas dão algum trabalho, porque aquilo é um pigmento que fica ali realmente bem retido. E é bem escuro. Não é fácil de remover. Pois, acredito. Dá-vos trabalho. Olha, e em relação às escovas, também tu tens imensos posts sobre escovas, falas muito sobre isso. Existe uma escova ideal, a melhor escova, ou isso é uma coisa que não se aplica porque todos nós somos diferentes? E conta-nos um bocadinho. É uma ótima questão. A verdade é que nós chegamos à farmácia ou à internet ou ao supermercado e somos confrontados com uma panóplia de ofertas que ficamos muito baralhados, e é legítimo. Então, olha, a resposta que eu tenho costumo dizer, a melhor escova é aquela que é usada. Ok, é um bom princípio. Não adianta teres uma escova XPTO de último modelo que custou 200 e tal euros, se depois não utilizas com a frequência que devias de usar, com uma técnica correta, não perdes ali tempo suficiente, ganhas a ir aos cantinhos todos. E podes fazer um ótimo trabalho com uma escova básica de 1,5€ do supermercado. Agora a forma como tu usas é que faz toda a diferença, é a frequência. Mas posso dizer-te que o básico funciona. Uma escova de cerdas tendencialmente mais suaves, compactas, o estilo das cerdas ser o mais simples possível, sem relevos, funciona perfeitamente. Um cabo ergonómico também ajuda para conseguires aceder a todas as zonas, juntar a gengiva sem problemas. O básico funciona. Ou seja, um flexível, não precisa ter milhares de cores, não basta preciso, basta ser ter alturas flexível. e relevos. O principal, de facto, é a questão de ter atenção às cerdas não serem agressivas, para não traumatizar o esmalte e a gengiva. E usares com uma boa técnica. Isso, a técnica também depende de pessoa para pessoa, mas isso o higienista oral é a pessoa ideal, ou o dentista, para tentar aferir qual é que é aquilo que se adapta melhor à realidade da boca da pessoa, porque as nossas bocas são todas diferentes de umas pessoas para as outras, e a própria destreza também, não é? Relativamente às escovas elétricas, há alguns estudos que mostram que de facto existe alguma vantagem em usá-las, mas também há pacientes que fazem um ótimo controle da placa bacteriana com uma escova manual, portanto não é por aí. Exato, é como em tudo, não é? Depende daquilo que nós vamos fazer, depende do uso. Sim, tal como um automóvel, não é? Podes ter um automóvel de uma gama baixinha que faz uma viagem longa e sem problemas,
e depois teres um carro topo de gama que não estás a utilizá-lo bem, falta o combustível ali a meio, não vale nada. Exatamente. Portanto, o importante é o destino. Boa. E o raspador lingual, que há bocado falavas, isso é uma coisa que culturalmente nós não temos muito o hábito de usar, ou temos? Não se fala muito nisso. Nunca usei. É uma minoria. Olha, se por acaso vires de uma forma ampliada a imagem da língua, de plano tem muito pouco. É verdade. Ela é um verdadeiro labirinto e depois acontece que há pessoas que o labirinto é mais sinuoso que outras. Então, sobretudo se nós imaginarmos, eu às vezes gosto de dizer que a nossa boca é como se fosse uma máquina de lavar roupa, não é? Com um tambor. E a língua acaba por fazer uma espécie de autolimpeza. É muito importante. A língua, a saliva, acaba por ter ali um fator protetor super importante. Durante a noite está tudo em repouso. A língua não faz a sua autolimpeza. E, portanto, há toxinas, há bactérias que se vão ali depositando durante todas aquelas horas. E por isso também, há pouco falávamos da halitose, existe aquela halitose fisiológica que é matinal, que depois acaba por passar com a higiene oral e com o pequeno almoço. E isso é importante passares com o raspador lingual, sobretudo se a língua tiver aquelas vilosidades que acumulam ali bastantes bactérias e coisinhas menos boas. Então, um movimento único, traz para a frente, ainda antes de beber água, vai ajudar a manter aqui tudo mais limpo. Olha, então tenho que ir comprar um porque realmente eu nunca tive essa rotina. Sim, mas é uma boa sensação, sim. Olha, e já agora, vamos falar aqui do fio dentário, mas eu queria te perguntar, o raspador usamos antes de escovar também? Sim, depois? Pode ser logo pela manhã. Aquilo que está preconizado, o ideal de usar o raspador lingual será pela manhã, quando acordas, ainda antes de beber água, pela questão também das toxinas que poderão acumular-se no dorso da língua. Então, primeiro passar o raspador e depois, então, começar o dia. A higiene. Boa. E relativamente ao fio, então, há bocado estavas a dar aquele exemplo daquela criança que deu logo o exemplo ali, começou logo a ensinar como é que se faz. Ou seja, devemos fazer antes da escovagem. E tu também tens, no outro dia falavas sobre isso no teu Instagram, relativamente ao tipo de fio, porque há uns que parece que têm um revestimento, não é? Há uns que parece que é mais tecido, há outros que parece que têm um revestimento. Exato. Sim. Há algum que seja mais indicado que nós devemos fazer? Desconstruindo aqui um bocado a tua questão, a questão do fio é voltar um bocadinho à questão dos hábitos. E o que eu sinto, e por isso é que eu falo tanto no fio, como dizias, mas quem diz fio diz outro qualquer método. O importante é higienizar entre os dentes. A questão dos hábitos para a saúde, às vezes há muito pouco, pelo menos é aquilo que eu sinto, penso que também deves sentir isso com os teus clientes, com os teus pacientes. Ainda há pouca disciplina, na maioria dos casos. Há pouca disciplina, ou é difícil criar disciplina em alguns hábitos para a nossa saúde. Totalmente. Não é? Sim, totalmente. E isso acontece muito com a restrição do açúcar, do sal. E aqui a questão do fio dentário é um bocado a mesma coisa. Isto porquê? Porque os hábitos têm que ser evidentes, gratificantes, fáceis, porque senão tu não vais conseguir levar esse hábito avante. E o fio dentário é muito pouco apelativo, não é muito difícil de uma pessoa à partida que não tem esse hábito passar a criar o hábito de usar, porque não corresponde a essas categorias necessárias para nós conseguirmos criar um bom hábito. Não é imediato, não é? Não. E portanto tem que haver aqui alguma forma de contornar isso. Quem usa o fio e consegue usar todas as noites, perfeito. Como dizias, esses em seda às vezes deslizam melhor, podem funcionar melhor. E portanto, seja ou máquina de jato ou escovilhão, isto depois depende um bocadinho de pessoa para pessoa. É importante na consulta validar isso com o profissional de saúde, perceber, tendo em conta se há coroas, se há aparelhos, se há implantes, se há dentes apinhados, se não, o que é que poderá fazer sentido. Mas no fundo para tornar esse hábito da higienização entre os dentes realizável e que seja gratificante, não é? Porque quando nós fazemos algo em prol da nossa saúde, um comportamento que depois se tornará um hábito, tem que haver ali ser gratificante, não é? E muitas vezes o que acontece é que já não existe uma boa saúde das gengivas. E as gengivas sangram.
passas o fio e elas sangram imenso e depois deixa de haver esse hábito ou esse gesto, a pessoa acaba por desistir. E isto às vezes é um processo, é contínuo, mas é possível nós chegarmos ao ponto em que a gengiva está saudável, a pessoa vai passar o fio ao escovilhão ou o que seja e não vai sangrar. Gostava de reafirmar isto aqui, sim, uma gengiva saudável não sangra. Ok. E portanto, se sangra, temos que perceber qual é o motivo. A resposta do sempre foi assim, há a possibilidade de deixar de ser. Isto agora é um trabalho conjunto entre o profissional de saúde e de facto haver esse comportamento de fazer todos os dias esse gesto que leva a um hábito de higienizar bem, eliminar essas bactérias para de facto podermos devolver a saúde à nossa gengiva, seja com o fio, seja com um escovilhão, uma máquina de jato. Mas há mais ajudas para além do fio. O pois, fio não é o único não meio é que tens para higienizar entre os dentes. Mas isso é engraçado porque parece que culturalmente, a não ser pessoas que estejam muito alerta para esta questão da saúde oral, portanto, muitas pessoas que provavelmente trabalham na área, culturalmente aquilo que tu vês é sempre aquela coisa do escovar os dentes. Portanto, e isto devia ser quase uma técnica com 3 passos, não é? Ou seja, devia haver a importância de manhã fazermos então a higienização da língua, devia haver a rotina de passar o fio e depois então escovar. Ou seja, se calhar devíamos ter uma rotina um bocadinho diferente, que como agora, por exemplo, falamos da meditação, que devia ser uma rotina que já devíamos fazer há muito tempo e há povos que fazem, sempre fizeram e para eles já é o básico, e nós se calhar devíamos ter esses hábitos também e muitos de nós não têm, mas que seriam essenciais para prevenirmos uma série de problemas, não é? Completamente. Há uma série de contextos na nossa vida, sobretudo na questão da saúde e bem-estar, deviam ser mesmo hábitos. São pequenos gestos, pequenos passos e repara, a prevenção sai sempre tão mais barata que o tratamento. Então, em saúde oral, em medicina dentária, sem dúvida, se fizeres as contas a 2 consultas de higiene oral por ano, em que seguindo as recomendações e mantendo ali uma boa profilaxia de tudo, o dinheiro que se poupa em tratamentos de lesões por cárie e etc. é significativo. E depois é todo também o dano, entre aspas, que crias na tua boca, porque assim, claro que se existe uma cárie ela tem que ser tratada, mas um dente tratado é muito diferente de um dente que não está tratado. Há sempre ali alguma limitação, apesar de hoje em dia os tratamentos serem fabulosos, as técnicas impecáveis e os materiais igualmente, mas poderá sempre haver ali pequenas limitações na transição entre o esmalte e a restauração, sobretudo em restaurações muito antigas. Às vezes nós notamos isso, não é? Volta a haver cárie nesses dentes onde já houve restauração, porque acaba por haver ali alguma fragilidade e as bactérias instalam-se ali nessas fissuras. Ou porque a pessoa nunca mudou de hábitos verdadeiramente, não é? Sim. E portanto a prevenção é sempre o melhor remédio. Olha, e o Elixir, já agora, que eu acho que também é daquelas coisas que há pessoas que usam, há pessoas que não usam, nunca há assim uma coisa muito consensual, devemos usar, achas que faz parte também desta rotina ou não? A questão do elixir depende muito do tipo de elixir que estamos a falar, da constituição desse elixir e da condição da boca. Okay. E também da fase em que estás. Depende de como está a tua boca. Isso tem que ser sempre validado com o profissional de saúde que te acompanha. Por vezes há a necessidade de facto de fazer um determinado elixir, mas se está tudo bem com a tua boca, por uma questão de rotina diária, não vejo necessidade. Aquilo que é preconizado de facto é fazer uma excelente, uma eficaz remoção da placa bacteriana que existe em boca, entre os dentes, junto à gengiva, todos os cantinhos. O problema aqui dos elixirs, e a evidência já tem trazido isso à atenção, é que alguns são tão fortes que aquilo mata o mau, mas também mata o bom. Pois. Nós precisamos de muitas coisas boas que também existem aqui na nossa boca, que é uma verdadeira flora, e portanto tem que haver aqui alguma cautela nesse uso indiscriminado do elixir. Mas também tens aqui a questão de usar o elixir imediatamente depois da escovagem. Em média um elixir pode ter 300 ppm de flúor e uma pasta de dentes tem à volta de 1450. Se tu vais buchar a seguir depois de escovar, esse elixir pode acabar por lavar
esse fluor, que o objetivo é que fique ali em contacto de esmalte para remineralizar. Da mesma forma também o bochar com água depois de escovar, que é o que quase toda a gente faz. Não devíamos fazer isso? O bochar com água, pensa, tu escolhes uma pasta de dentes a pensar nas características dela, nos ingredientes dela, que vão de acordo às tuas necessidades em boca. E normalmente todas elas têm flúor, uma boa quantidade de flúor, pensando numa balança, não é? Que o flúor, às vezes há pessoas que criticam muito o flúor, ele tem que ser usado em doses que estão mais que justificadas, nas doses certas, mas usando uma pasta com flúor, o que vai fazer é que vai ajudar a remineralizar o esmalte do nosso dente, que vai sendo durante o dia agredido com os ácidos, não é? Então é a forma que tu tens de proteger ali o teu esmalte. E se vais fechar com água a seguir de escovar, vais estar a lavar os constituintes da pasta. Então o ideal será mais cuspir. Ou então se precisares passar por água, passar assim uma vez levemente. Ok. Mas para que realmente possa haver ali uma ação tópica da pasta em contacto com o esmalte. Olha, estás a ver, acho que já deste aqui uma boa dica, pelo menos se as pessoas estavam a pensar, já estou aqui a fazer check nos hábitos todos, pelo menos este da pasta, eu acho que não se fala muito nisso, não é? Não se fala muito nisso. E por isso o fio, ou a máquina de jato, ou a escovilhão deve ser usado também antes da escovagem. Ok. Para não tirar a máquina de jato é à base de água. Se vamos estar a passar a máquina de jato depois entre os nossos dentes, vamos estar também a lavar tudo o que é os constituintes da pasta. Mas há aqui o problema que muitas pastas têm os LSS, os laurosulfato, e fazem imensa espuma, e depois também fica mais difícil da pessoa tentar só cuspir o excesso. Há aquela necessidade de passar por água. Mas também já existem ótimas pastas em que os laurosulfato ou não existem ou estão em dose muito reduzida, e então já propicia esse só mais cuspido do excesso da pasta. Exato, já é mais fácil. Já fica mais fácil. Olha, e há bocadinho estavas a falar da questão do sangramento das gengivas e acho que isso também é um ponto pertinente. Eu, na altura em que estava grávida, comentei contigo, falámos um bocadinho sobre essa questão de... Eu estava a sangrar muito e na altura depois até decidi falar com uma das minhas melhores amigas que é dentista. Disse-lhe, olha, eu acho que isto não é normal, nunca sangrei tanto das gengivas, isto não pode ser normal. E ela disse, não, isso é da gravidez. Depois, efetivamente, fiz uma consulta com a minha higienista na altura e disse-lhe, veja-me lá o que é que se passa aqui, que eu preciso de ajuda. E só o facto de mudar de pasta, portanto ela na altura ajudou-me um bocadinho nesse sentido, mudámos de pasta e isso fez uma diferença enorme. Há assim, pronto, tirando a gravidez, eu percebo que seja um bocadinho mais normal haver aqui alterações hormonais que levam a esse sangramento. Há assim algumas razões chavão que tu notas que são causa deste sangramento e que nós devíamos estar mais atentos? Na gravidez? Fora da gravidez, na gravidez? Okay. Na gravidez é absolutamente normal, às vezes até é um dos primeiros sinais em que a pessoa suspeita que possa estar grávida, é verdade. Não, pronto, mas agora não se assustem só porque estão a sangrar sim. Não, por acaso no meu caso foi só mais para a frente. Sim, e é absolutamente normal porque tem a ver com a verdadeira revolução hormonal que existe em nós mulheres quando estamos nesse estado de graça, e, portanto é normal, isso é transitório. O que é muito importante, pegando aqui nesta questão da gravidez, à medida das consultas pré-concepcionais que são preconizadas, que se devem fazer para garantir que está tudo ok com a mulher, na parte da saúde oral também deve de acontecer. Ainda antes da gravidez, perceber se existem cáries por tratar, como é que está o estado da gengiva, se existem ali alguns hábitos que devem ser aprimorados, porque depois a nível de tratamentos em si durante a gravidez pode ser um bocadinho mais limitante, mas havendo necessidade têm que ser feitos, claro. A questão do sangramento é reforçar os hábitos de higiene, não deixar de fazer a consulta também de higiene oral para remover ali alguns focos de bactérias que possam estar a induzir esse sangramento, sem ser em fase de gravidez. O sangramento está diretamente relacionado com, é uma dos sinais cardinais da inflamação. E portanto, como dizia há pouco, havendo sangramento significa que há inflamação da gengiva e tem que se perceber o porquê. Mas o básico funciona, tentar remover essas bactérias. Às vezes tem que ser em formato profissional, não é? Só a parte de casa não chega. Mas há pouco falavas da questão da pasta. Isto é uma questão que também deve ter algum cuidado, porque
fico um bocado desapontada porque muitas vezes no marketing vende a ideia de que a pasta cura ao sangramento ou ao caso do branqueamento. E pode dar de facto uma ajuda, mas lá está, se não tivesse sido essa consulta com o higienista oral, não era a pasta que por si só ia resolver. E há pessoas que estão ali anos e anos a usar pastas supostamente prometem vender milagres às gengivas e depois o grande foco daquilo que está a acontecer está presente, que é tártaro denso, antigo, espículas de tártaro enormes entre os dentes e pessoas que supostamente até faziam destartarizações com regularidade, mas tem que se perceber exatamente qual é o problema, ir a fundo da questão e depois a questão também da mudança de hábitos. Sim, perceber mesmo de onde é que vem, não é? Sim. Tem sempre um motivo, tem sempre uma origem. Pois, esta pasta que eu nunca tinha visto e na altura até tivemos a ver, como estavas a falar da gravidez, temos algum cuidado porque há tratamentos que não podem ser usados. Pronto, a grávida não pode fazer nada nunca, é sempre o costume, mas tivemos realmente à procura também para ver quais é que não tinham substância X ou estava abaixo da concentração Y, precisamente para ver, e não chegou a ser preciso na altura porque ela também me disse isso, ou seja, vamos reforçar o número de vezes que vais lavar com cuidado. Também a gravidez é um caso à parte na questão do sangramento, não é tanto esta parte às vezes de tártaro denso que possa haver para lá ou de um início já de doença periodontal. A gravidez é muito mais hormonal, então quando tens uma gengiva sangrenta de uma grávida percebes que aquilo é tudo hormonas e com os cuidados e com o tempo aquilo vai estabilizar. É diferente de situações mais crónicas. Claro. Os outros cuidados que nós acabamos por ter que ter e que têm que ser vigiados, não é? Sim. Olha, e há pouco estavas a dizer uma coisa que eu acho que é importante. As consultas de higienização oral é importante pelo menos 2 por ano. O ideal é de 6 em 6 meses, porque em 6 meses acontece muita coisa. Às vezes é o bastante para surgir ali uma pequena lesão precária, ou então o higienista consegue alertar para uma região do dente que não está a correr tão bem ali a remoção da placa bacteriana e conseguimos evitar gengivites ou lesões precárias. É muito importante. Ok, pronto, isso é super importante. Normalmente eu faço com essa cadência, mas estava a pensar realmente se era porque lá está, também tenho algum cuidado e não tinha assim propriamente razões de preocupar por demais, ou se havia por norma uma cadência um bocadinho mais curta que vocês aconselhassem. Depende dos casos, não é? Que sim. Há situações, sobretudo muitas vezes pessoas com implantes, cada vez existem mais pessoas com reabilitação com implantes, que também acaba por ser muito daquilo que acontece na minha prática clínica e por vezes o controle tem que ser mais apertado, 3 em 3, 4 em 4 meses, depende mesmo de caso para caso. Sim, é o costume. Nestas coisas de saúde depende sempre. A resposta é sempre essa. E isto para além da questão de, há pouco eu estava a falar, que pode aparecer uma lesão precária ou a gengiva descompensar, está mais provado, a evidência mostra-nos uma forte relação destas bactérias em boca com uma série de problemas a nível sistémico. Ainda agora com a questão do SARS-CoV-2 e da doença da Covid-19, houve umas relações já muito giras que a ciência conseguiu demonstrar que pessoas com doença de gengiva não controlada, não sei precisar agora neste momento, mas tinham N vezes mais probabilidade de desenvolver doença aguda, outros tipos de problemas muito sérios, isto porque acaba as bactérias em boca, até se pensaste na questão de alguém que tenha um sangramento crónico nas gengivas, aquilo é uma infecção, uma inflamação que está ali anos e anos e o nosso corpo é muito inteligente e recruta ali as defesas do nosso organismo para atuar. Então o nosso corpo tem sinalizado que há uma infecção na nossa boca, que há inflamação na nossa boca. E depois quando perante, neste caso um vírus, pode entrar ali um bocadinho em descompensação. Portanto é muito, muito importante a questão de manter uma boa saúde oral, pelo impacto também que tem com a parte sistémica. Sim, exato. E sendo um hábito que nós devemos cultivar logo desde muito, muito cedo, não é? Como é que se incentiva, tu já passaste pela experiência sendo mãe, como é que se incentiva os pequeninos a criarem essas rotinas? É algo que, tal como na alimentação, por exemplo, consegues educar por eles te estarem a ver a fazer? Ou é algo que tem que integrar ali as rotinas deles? Como é que foi assim a tua experiência pessoal? Ela ainda é muito pequenina, não tem ainda 2 anos, mas acredito que a melhor forma de educar será sempre pelo exemplo, seja através dos teus hábitos alimentares, do cuidado com o teu corpo, seja da leitura, o que for,
é importante que eles vejam que os pais também fazem. E com a saúde oral não é diferente. É importante eles perceberem que os pais têm uma rotina de higiene oral, até podem dar a sua pequena participação, e é envolvê-los também. É muito importante que comece desde a erupção logo do primeiro dentinho, por volta dos 6 meses. E isto funciona, a construção deste hábito vai funcionar por uma repetição diária. Não vai funcionar se os pais escovarem os dentes só uma vez de 15 em 15 dias, isso não vai dar resultado. E portanto, envolvê-los, às vezes quando são até maiorzinhos, levá-los connosco para escolherem a cor da escova. Existem já livros muito giros, diferentes editoras, que mostram esta questão da escovagem dos dentes e das idas ao dentista. Também é uma ótima forma de envolvê-los nesta temática. Nos mais velhos há apps muito giras que eles podem usar para motivá-los a escovar os dentes. Tens a questão também de cantar as canções. A minha cantamos sempre todas as noites ao deitar essa canção. E durante o dia é mais a correr, não dá tempo para cantar. Mas à noite é sagrado, cantamos sempre a canção da escovagem dos dentes e depois é uma questão, eles entram ali naquela rotina, naquela cadência e é algo natural para eles. O mesmo com as idas ao dentista, se começarem a acontecer, e o que está preconizado é a visita ao odontopediatra logo a partir quando completa o primeiro ano de vida. Ok. Isso nunca vai criar neles aquele temor da cadeira de dentista, não é? Que muitas vezes acontece, porque é algo divertido para eles, criam ali uma ligação muito forte com o odontopediatra e é uma relação para a vida. E, portanto, os bons hábitos começam mesmo desde cedo. E há pouco parabenizei-te por não teres nenhuma história de cárie, é fantástico e é muito giro. Às vezes é raro. É raro receber jovens sem história de cárie, mas já vai acontecendo cada vez mais. E ao conversar com eles, percebo que não é um milagre. É mesmo fruto dos bons hábitos, sobretudo dos pais. Por isso os pais têm aqui um papel mesmo preponderante na formação dos bons hábitos, na educação para a saúde, seja oral, seja na alimentação, seja do que for. Porque é possível. É possível crescer com esses bons hábitos para a saúde oral e isso é mesmo desde a tenra infância. Desde muito pequeninos. Mas isto, tal como na alimentação, não é uma daquelas situações em que imagina uma pessoa que nos esteja a ouvir e que pensa, eu realmente nunca tive assim uma grande rotina de higiene, nunca tive grandes cuidados, já vou tarde para começar. Isso não existe, não é? Porque isto sente sempre uma flora bacteriana, sempre a mudar, sempre... aquilo que nós comemos também tem impacto naquilo que está na nossa boca, não é? Está sempre a mudar, portanto nós vamos sempre a tempo. Claro. Vamos sempre a tempo. Só que na verdade o que acontece na nossa boca é que, ao contrário do cabelo que nós podemos pintar, cortar, fazer madeixas, ele volta a crescer, os nossos dentes não é a mesma coisa. Tudo o que nós fazemos deixa um impacto e quando implica perdas de dentes, lesões mais sérias na nossa boca, há forma de contornar isso, não é? Em última instância existem e vem a questão da reabilitação com implantes, mas não há nada como a prevenção. Sim. É preferível 1 miligrama de prevenção do que a 1 grama de cura. Sim, tratamento. Claro que vamos sempre a tempo para criar novos hábitos, mas na nossa boca é mesmo importante a questão deste bem cedo, tentar preservar ao máximo os nossos dentes, porque não dá como os nossos dentes. Por ótimos implantes que existam, coroas e tudo mais, os nossos dentes, a todos os níveis, na própria mastigação, a noção das temperaturas, de tudo, a própria fala, etc. Os nossos dentes são realmente... são uma peça muito importante aqui no equilíbrio da nossa boca, mas estamos sempre a tempo de criar novos hábitos e de controlar as gengivas que não estão tão bem e de iniciar novos capítulos, claro que sim. Sim, mas esse exemplo que deste do cabelo é importante porque se pensarmos nos dentes, tal como os nossos ossos, não é? Eles chegam ali a uma idade de maturação, já não estão a crescer, não é? A desenvolver-se, não é? Portanto, a partir dali... é como o corpo, nós temos que tratá-lo como algo que está a envelhecer e que nós temos que fazer uma prevenção de envelhecimento precoce, não é? Dessas degenerações todas, as inflamações, temos que tratar bem.
porque senão não vai envelhecer como nós queremos. E a verdade Isso é que os dentes também um conceito interessante. sofrem algum desgaste. Por Sim, isso é que os dentes também vão tendencialmente ficando menos claros com o passar do tempo. Mas o importante de facto é manter esses pontos basilares saudáveis. Exato. Prevenir o mais cedo possível, começar com boas rotinas, mas se estamos a ouvir isto já com uma idade mais avançada e se calhar nunca tivemos estes cuidados, perceber que tudo o que nós podemos fazer agora pode ter um impacto positivo, não é? Até porque quase nunca é culpa da própria pessoa. Há pessoas que realmente profundamente tristes porque no tempo delas não havia prevenção, no tempo dos nossos pais não havia prevenção, ou que havia era muito pouca, não se havia falar em consulta de higiene oral, em uma série de todo. Não é? E hoje em dia já não se tomam comprimidos de flúor, pois não? Ou tomam ainda? Eu lembro-me de tomar. Neste momento não está a ser não se justifica. Pois, estás a ver, são coisas que se calhar nós ainda chegámos a fazer na altura dos nossos pais. Mas também. A questão do risco ao flúor nas crianças deve ser avaliada caso a caso, mesmo a quantidade de flúor e tudo mais, o melhor é sempre aconselhar-se do odontopediatra da criança. Ok, ainda pode fazer sentido. Depende de caso para caso. Pois, exato. Mas eu lembro-me que nessa altura, há uns anos atrás, era uma coisa mais comum, não é? Pelo menos fazia-se com muita frequência. Portanto, eu acho que é engraçado, é aquilo que dizíamos no início, ou seja, estas coisas estão sempre a mudar, há muitas teorias, há muitas filosofias, é importante perceber que a ciência, felizmente, eu acho que é o giro disto tudo, é que não é estanque e que nós podemos estar sempre a evoluir e sempre a aprender, e com isso os hábitos também vão sempre ter que ser desenvolvidos. Novos hábitos ou ir aprimorando alguns dos hábitos que nós já temos. Completamente. Mesmo a nível da prática clínica, hoje em dia eu não faço coisas que aprendi na faculdade há mais de 10 anos e coisas novas que agora faço. E mesmo a própria experiência de consulta, isto depois também às vezes os maus resultados em boca têm a ver um bocadinho com histórias traumáticas do passado, em que as idas ao dentista eram verdadeiras torturas e isso depois criou alguma aversão. E longos períodos de ausência na ida ao dentista. Mas hoje em dia a consulta é algo que é tranquilo, quase sempre sem dor, pelo menos as consultas de controle, e são boas experiências, porque também a forma como nós trabalhamos, hoje em dia eu trabalho com água aquecida, a questão da sensibilidade. As pontas destartarizadoras só são usadas onde realmente existe tártaro, quer dizer, há um conforto inerente à forma de trabalhar que não existia há 10 anos atrás. E estamos a falar apenas de uma década. E o tempo que se investe em educação na consulta, pelo menos falo por mim, que há ali uma série de tempo que faço desenhos e conversamos e vimos em boca, porque é mesmo importante, não é? Se pensarmos, antigamente nos dentistas não havia esta parte educativa, era o tratar, não é? E hoje em dia as consultas de saúde oral já visam mais esta abordagem de ensinar. E voltando à questão da placa bacteriana, a chatice disto tudo é que ela é branca, é esbranquiçada, é quase invisível. Então nas primeiras consultas tem sempre o hábito de revelá-la, ela aparece a roxo, então a pessoa consegue perceber onde é que de facto está com a placa bacteriana, para poder erradicá-la dali e manter os seus dentes sem bactérias. É muito importante este processo de aprendizagem, de foco naquilo que não está tão bem, no reforço positivo daquilo que está bem e depois é um processo que acaba por entrar ali a correr super bem, que passa de pais para filhos. Exato. E eu acho que é como dizias, uma consulta de prevenção, a pessoa pensar assim, ok, eu tenho que investir na prevenção 2 vezes por ano, seguir estes conselhos e se calhar vai fazer com que durante muito tempo a pessoa nem sequer precise de ir ao dentista porque houve aquela prevenção, houve o cuidado. Muito isso. Não é? Eu não vou há imenso tempo. Uma das minhas melhores amigas é dentista e ela própria diz, não, vais lá, vês, se está tudo bem. Se é tudo bem, pronto, continua tudo ok. Eu acho que isso é muito importante porque realmente a pessoa não vai marcar aquela consulta de urgência com uma dor horrorosa porque fez o trabalhinho de casa e durante muito tempo teve a fazer as consultas de prevenção e a ter outros cuidados. E não ter essa experiência de dor de dentes, felizmente tal também nunca senti, mas pelo que reportam de facto é ali uma dor muito complicada, não é? Portanto, ter essa sensação de uma boca saudável, não ter essa questão do mau hálito, gengivas sangrentas, ter conforto e confiança. O sorriso é uma forma de comunicação, não é? E de autoconfiança é fundamental.
Exatamente. Olha, e como este podcast é patrocinado pela Pura Vita, fazemos sempre aquela brincadeira do pão que eu comentei contigo. Portanto, conta-me lá assim, as tuas 3 receitas preferidas de pão antes de nós fecharmos aqui com esta mensagem da prevenção. Certo. Então, olha, primeiro posso destacar o pão alentejano nas migas. Ai, que que a bom, minha adoro avó, migas. as férias do Alentejo, fazia sempre. Que são ótimas, não é? Aquelas migas do pão já com 2, 3 dias. Gosto tanto de É migas. muito bom. Mas aquilo é proibitivo, porque tu comes e comes e comes, é tão bom. Nas férias. Exato. Depois, o pão recheado. Ai, adoro A também. minha mãe faz um pão recheado ótimo, por acaso já não faz há imenso tempo. É deixar água na boca. E depois as fatias douradas. Também Olha, há quem boa. lhes dê Sim. outro nome, não é? Rabanadas. Rabanadas. Na minha casa nós chamamos fatias douradas, que são sempre uma boa tentação em dias de festa. Sim, exato. E é mais associado ali ao Natal, não é? Embora já existam as receitas No inverno, diria no inverno. É isso. É aquela comfort food. Sim, que sabe sempre bem, Excepcional. mas que Sim. agora já se vê umas mais saudáveis no É verdade. forno, Sim, já há sim. assim umas técnicas para dar ali outro Twist. ar. Exatamente, para teres um bom sabor, mas sem o Sim. pecado. Olha, obrigada Rita, gostei muito. Acho que conseguiste ajudar-nos aqui a desconstruir um bocado este conceito que realmente é o tal medo do dentista e de mostrarmos a quem nos ouve que realmente conseguimos ter cuidados, prevenção, se calhar criar aqui novos hábitos. Agora vou ter atenção para não estar a puxar com muito vigor depois de pôr a pasta, mas acho que foi muito bom e realmente acho que fico contente por te ter trazido cá e por tu corresponderes exatamente àquilo que tu passas no teu Instagram. Que bom. Acho que é bom, porque a forma como falas e como explicaste os conceitos realmente também está muito de encontro àquilo que tu vais mostrando no dia a dia. Acho que isso é muito bom. Convido as pessoas a seguirem o de Boa Saúde, tanto o blog como o Instagram, não é? O blog acaba por Sim. ter informação mais O blog acaba detalhada. por ter informação mais da área da saúde geral e da saúde preventiva, e o Instagram acaba por estar mais focado para esta parte de saúde preventiva, saúde oral. Obrigada, Rita. Muito obrigada, Mafalda.